ali, uma criança, que já estava no estágio avançado de leucemia, e ele estava se aproximando da morte, né. Essa minha amiga me convidou para atender esse casal, essa criança, porque eles começaram a levantar questões teológicas, que essa minha amiga, como psicóloga, e a equipe médica estava tendo muita dificuldade para entender e para ajudá-los, né, com essas questões. E essa minha amiga me convidou sabendo da minha formação em teologia também, né. Eu digo que foi por acidente, literalmente, né, porque 7 ou 8 meses antes desse convite dessa minha amiga, eu tinha sofrido um acidente de carro. Minha esposa estava grávida nessa ocasião, do nosso primeiro filho, o Fernando. Ela estava no primeiro dia do 7º mês de gestação. E a gente sofreu esse acidente de carro, causado por um motorista embriagado, né, que perdeu o controle do carro dele, bateu de frente com o nosso carro. A minha esposa estava com cinto de segurança, ela entrou em trabalho de parto. O nosso filho nasceu, a gente foi para o hospital, o nosso filho nasceu, mas como ele era prematuro, primeiro dia, né, do 7º mês de gestação, ele sobreviveu por 7 horas só. E nesse período de 7 horas ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias, e depois da terceira parada ele realmente não resistiu e acabou morrendo. Essa experiência, claro, me precipitou numa crise espiritual muito grande, né, eu já tinha essa formação de teologia, eu também sou um pastor, ligado à Igreja Presbiteriana aí do Brasil, embora nunca tenha trabalhado como pastor em igreja, nunca foi muito o meu chamado, a minha vocação, né, mas eu tenho essa formação pastoral também. Mas essa perda, esse acidente me precipitou numa crise muito grande e eu levantei questões que hoje eu encontro os meus pacientes aqui levantando, né. Por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Né, muitos porquês, para quês. E quando eu recebi esse convite dessa minha amiga que eu falei para vocês, isso veio num momento em que eu ainda, né, meses depois do meu acidente, em que eu ainda me debatia com as minhas próprias questões, né. De modo que eu queria ajudar minha amiga e aquela família, mas ao mesmo tempo me sentia, um pouco com medo, né. Tipo, como é que eu vou poder ajudar eles se eu ainda estou aqui com as minhas próprias questões, né. Mas o fato é que eu aceitei ao convite dessa minha amiga, fui ao encontro daquela família e foi muito bom, né, foi bom para a família, foi bom para o casal, foi bom para a criança, foi bom para a equipe médica, né, as repercussões do atendimento foram muito boas, e foram boas para mim também, porque naquele momento, eu descobri o que eu queria fazer, né. Junto àquele casal, aquela família, eu pude ali no momento mesmo perceber que eu poderia usar a minha experiência de sofrimento, de perda, de luto, para de repente servir, né, ou acompanhar pessoas que estivessem passando pela mesma experiência, né. Eu digo que eu acabei encontrando um sentido, né, para o meu futuro, mas também para o meu passado, né. Aquele encontro com aquela família acabou ressignificando a minha experiência de perda, de luto, de morte, e eu encontrei um sentido maior para tudo aquilo, né, que foi justamente essa possibilidade de fazer a capelania, né. E aí isso me trouxe até aqui, né. Então essa é a minha apresentação, um pouquinho da minha biografia, né, por que que eu cheguei até aqui. Eh, Quando a gente fala, né, de assistência espiritual, só um parênteses aqui, Mônica, eu tenho até que horas para falar? Quanto tempo que eu tenho para falar? Até 3h30. Até às 3h30? 3h30, é. Então temos mais 1 hora, né? Ó, Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de assistência espiritual, espiritualidade, e eu sei que vocês, né, fazem parte aí da liga de espiritualidade, talvez esse conceito já esteja muito forte aí dentro de vocês, muito presente para todos vocês, mas eu sempre gosto de falar o que a gente entende por espiritualidade no mundo da saúde, né? Espiritualidade é um conceito polissêmico, né? É dado a muitas interpretações, de modo que é importante tentar achar um léxico comum, né? Uma interpretação de uma certa forma consensual para que aquilo que eu entendo por espiritualidade aqui nos Estados Unidos seja o que você entende por espiritualidade aí no Brasil, né? Essa busca por consenso ela foi
feita, e esse consenso foi estabelecido, né, alguns anos atrás já. É claro que é uma entre tantas definições de espiritualidade, né, mas essa definição de espiritualidade que eu vou citar para vocês, e que eu acho que muitos de vocês já até certamente conhecem, né, ela foi estabelecida como consenso em nível global, né, de modo que o que eu falo aqui hoje é o mesmo que você fala aí, ou que outras pessoas em outros países também entendem por espiritualidade, né. Esse conceito originalmente foi cunhado por uma médica aqui dos Estados Unidos, chamada Christina Puchalski, junto com outros profissionais da saúde, que definiram a espiritualidade como aquela dimensão dos seres humanos que nos remete à busca e à expressão de sentido e propósito, e também a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, conosco mesmos, com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com aquilo que é sagrado para cada um de nós, e isso pode nos levar para o universo das tradições religiosas, né? Com o momento e com a natureza. Então, quer dizer, uma dimensão que nos remete à busca de sentido e significado, e também a forma como nós experimentamos as nossas relações conosco mesmos, com os outros, com aquilo que é sagrado, com a natureza e com o momento em que nós vivemos, né? Então a gente está falando de uma dimensão de sentido e de uma dimensão de relacionamentos, tá? Quando a gente pensa em assistência espiritual, quando eu penso no meu trabalho como capelão, e todo mundo que vai fazer assistência espiritual, né? E aqui já é bom deixar claro que a assistência espiritual não é prerrogativa exclusiva de capelães, né? A assistência espiritual é prerrogativa de todos nós que somos profissionais da saúde, que estamos no mundo da saúde, fazemos assistência espiritual. Você veja, a gente está falando de dimensão de sentido, de propósito, dimensão de relacionamentos, né? Dar um abraço apertado em alguém, perguntar com sinceridade como é que aquela pessoa tem passado, abrir um sorriso gostoso, né, para a pessoa, ajudar a pessoa, né, a refletir sobre essas questões de sentido e significado. Tudo isso é assistência espiritual, né? A assistência espiritual é feita desde o momento que o paciente é admitido no hospital, por quem recebe essa pessoa no hospital, né? Passando pelos profissionais da equipe interdisciplinar, pelos capelães, mas também por aquela pessoa que vai fazer a limpeza do quarto, né? Todo mundo faz assistência espiritual. Claro que tem níveis de complexidade, né? Tem questões teológicas talvez mais elaboradas que as pessoas podem levantar, que alguns de nós talvez não estejamos capacitados para lidar com essas questões, né? Mas você mesmo sem ter o curso de capelania profissional, pode prestar uma assistência espiritual excelente, pode prestar uma assistência espiritual maravilhosa, né? Dependendo da tua experiência de vida, da tua capacidade de empatia, de compaixão, da sua familiaridade com essas questões teológicas, filosóficas, existenciais, da psicologia também, né, que está muito ligada aí com a espiritualidade, né? Mas quando a gente pensa em assistência espiritual, e no trabalho que eu faço, eu poderia dizer que ele é basicamente essa definição que eu trouxe para vocês, né? Assistência espiritual é isso, é servir, ajudar, acompanhar as pessoas que estão se debatendo com questões de sentido, que estão se debatendo com essas questões, com esses relacionamentos, com elas mesmas, com os outros, com aquilo que é sagrado para elas. E como a gente sabe, gente, uma doença, né, como é o caso do câncer aqui, que é o meu universo, ou pode ser uma doença crônica, né, que muitos idosos experimentam. Essas doenças podem alterar significativamente todas essas relações. Elas podem afetar significativamente o sentido da vida das pessoas, elas podem afetar significativamente essas relações das pessoas com elas mesmas, com os outros e com Deus, com o sagrado, né? A gente pode pensar isso tanto no nível, né, das pessoas mais jovens, quanto também no nível das pessoas mais idosas. Eu tenho casos aqui de pacientes jovens, né, por exemplo, não é muito raro, né, acontecer aqui, o esporte aqui
no colegial, né, na faculdade, ele é muito forte, né? As pessoas vão para as faculdades aqui, muitas vezes por conta do esporte, porque a pessoa desempenha um esporte super bem, né? Ela tem um talento para o esporte e de repente ela recebe o diagnóstico, por exemplo, de um osteosarcoma, né? E aí por conta desse diagnóstico, por conta da enfermidade, ela tem que amputar uma parte do seu corpo, de repente a sua perna ou o seu braço, né? E por conta dessa amputação, é claro que toda aquela carreira que o jovem tinha vislumbrado para si mesmo, né, dentro daquele esporte, já não é mais possível. Então, o sentido que ela havia pensado para a própria vida foi afetado. E agora ela precisa encontrar um novo sentido para a vida dela, né? No caso dos mais idosos, por exemplo, né, também não é incomum eu encontrar pacientes aqui que me dizem: puxa, eu trabalhei a vida inteira e agora que eu me aposentei, ou agora que eu e meu marido, ou minha esposa, ou meu cônjuge, ou parceiro, a gente se aposentou, pronto, diagnóstico de câncer, né? A gente não vai poder fazer nada daquilo que a gente tinha planejado para o nosso futuro, né? E o sentido da vida é transtornado, né? As pessoas já começam a experimentar o luto por conta dessas perdas, né? Que pode ser uma perda de funcionalidade, pode ser uma perda intrapsíquica, né? Daquele futuro que a pessoa tinha vislumbrado e que não será mais possível de realizar. A gente já está falando aí de questões de luto, de tristeza, de sentimentos, né? Esse é um lugar em que as pessoas experimentam muitos sentimentos, né? O hospital é um lugar dramático por excelência, né? Vocês sabem disso. As emoções estão à flor da pele. E as pessoas estão nesse lugar levantando muitas perguntas. Por que isso? Né? O que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo comigo? E agora? O que vai ser da minha vida? E o fato é que, quando as pessoas levantam muitas perguntas, essa é uma tendência de todos nós, né? A gente tem dificuldade de permanecer nesse espaço da falta de sentido. Tanto os pacientes como nós que atendemos esses pacientes, né? E a nossa tendência talvez é querer dar respostas para essas pessoas, né? Mas o fato, gente, é que a gente precisa refrear esse ímpeto, né? De querer dar respostas para as perguntas. E você pode ter certeza, né? Muitas pessoas que estão, né, acompanhando esses pacientes, elas vão querer dar respostas, né? Olha, você está passando por isso para que você aprenda aquilo. Ou você está passando por isso por conta daquilo que você fez, né? Um dia desses, quer dizer, já faz um tempinho, né? Eu me lembro de ter entrado no quarto de uma paciente que eu estava conhecendo pela primeira vez, né? Eu me apresentei para ela, ela se apresentou para mim e tinha um familiar da paciente. E ela falou para mim, ela falou: sabe, capelão, a gente sempre falou para ela que ela trabalhava muito, que ela precisava parar um pouco, precisava descansar, e ela nunca ouviu a gente. Agora tá aí, ó. Deus deu esse câncer para ela poder ficar na cama um pouco e descansar. Né? Quer dizer, olha né, a atribuição de sentido para aquela experiência. É claro que isso feriu, né? A paciente, ela fez uma cara muito, né, entristecida, né? Ela reagiu àquele comentário, mas os pacientes muitas vezes falam para a gente, né? Olha, você não sabe das coisas que a gente ouve, né? E a gente tem essa tendência de querer atribuir sentido para a experiência alheia, né? E na assistência espiritual a gente precisa refrear esse ímpeto de querer atribuir sentido, de dar respostas para as perguntas que as pessoas levantam nesse lugar. A gente tem que entender que a falta de sentido, ela faz parte, que as perguntas elas não estão fora de lugar, elas fazem parte desse lugar muito mais do que as respostas, né? As respostas elas podem vir com o tempo. Como eu disse no meu caso lá, que demorou meses para começar a fazer sentido um pouco da minha experiência de perda, né? E essa foi uma resposta que eu encontrei, posso dizer por acaso, posso dizer por providência divina, posso dizer enfim, por acidente, enfim, eu posso usar o termo que eu queira usar, mas foi algo que precisou de tempo para acontecer, né? E tem que levar em consideração a biografia da pessoa, as experiências dela, as crenças dela, né? Isso é algo que vai surgir de dentro para fora, né? E não de fora para dentro, né? Dificilmente as respostas que alguém dá toca realmente o coração das pessoas, né? E muitas vezes pode até ferir aquelas pessoas, como foi esse caso que eu citei, né? De dizer, olha,
você está com câncer porque você, né, sempre trabalhou muito e nunca descansou, né? As pessoas acabam ouvindo respostas desse tipo quando elas estão levantando as perguntas, né? É importante entender essas perguntas que as pessoas levantam muito mais como expressões dos seus sentimentos, né? De repente, da raiva que a pessoa está sentindo naquele momento, da tristeza que ela está sentindo, da confusão, né? Da falta de sentido, do medo que a pessoa está sentindo, né? Da angústia por estar num lugar em que ela não conhece, que não é familiar, né? Então, acompanhar a pessoa, ficar com a pessoa nesse lugar, sabe, sem dar respostas, mas ficar com a pessoa nesse lugar em que ela está e acolher, e normalizar e validar todos esses sentimentos, já é uma assistência espiritual excelente, né? E é fato que a gente não apenas tem dificuldade de ficar nesse espaço da falta de sentido, como a gente tem dificuldade também de ficar com pessoas que estão experimentando essas emoções que estão à flor da pele e com as quais muitas vezes muitos de nós têm dificuldade de ficar, ou têm dificuldade de experimentar, né? No treinamento de capelania, de assistência espiritual, o autoconhecimento é super importante, né? Nesse caso específico das emoções, de que forma que ele é importante? No sentido de que eu preciso saber como eu me relaciono com as minhas próprias emoções e com os meus próprios sentimentos, para saber como isso vai afetar o meu cuidado. Quer dizer, se a minha tendência é reprimir a minha tristeza, por exemplo, se eu nunca fui permitido, né, entrar em contato e dar vazão à minha tristeza, eu não sei o que fazer com ela quando ela aparece. E se eu não sei o que fazer com a minha tristeza quando ela quer se manifestar, dificilmente eu vou saber o que fazer com a tristeza do paciente quando ela se manifesta. Da mesma forma que eu procuro reprimir a minha tristeza, eu vou procurar fazer com que o paciente reprima a sua tristeza. Isso tem a ver com questões familiares, é claro, né? Se eu cresci, por exemplo, ouvindo as pessoas me dizerem: olha, homem não chora, você tem que ser forte, né? A forma como eu aprendi a lidar com a minha tristeza é essa, da repressão, né? Eu não posso entrar em contato com a minha tristeza, eu tenho que ser forte. Quero que os outros me vejam, né, como um homem de valor, eu quero que as outras pessoas me respeitem como um homem, enfim. Isso tem a ver com questões familiares, tem a ver com questões culturais, né? Se a gente não é permitido ficar bravo, né? Se a gente acha que ficar bravo é errado, eu não vou saber o que fazer com a minha raiva quando ela se manifesta também. E eu vou ficar muito incomodado e desconfortável na presença de um paciente que está com raiva, né? E aí vai ser difícil ofertar para essa pessoa uma assistência espiritual adequada, que nesse caso tem muito a ver com acolher, com validar aqueles sentimentos que ela está trazendo. Quem conhece, né, a Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala lá dos estágios, né, que a pessoa passa quando ela está se aproximando da morte, ela fala muito desses estágios, ela fala da negação, ela fala da depressão, da barganha, da raiva, né, tudo isso faz parte da experiência de aproximação da morte. Faz parte, né, de alguém que está experimentando perdas sucessivas por conta das suas doenças. Então, nada mais normal do que encontrar pessoas que estão expressando a raiva, a tristeza, né? Isso é normal. Então, validar esses sentimentos, acolher esses sentimentos e deixar essas perguntas serem levantadas, né? Entender que elas fazem parte desse lugar, que elas não estão fora de lugar, isso já é uma assistência espiritual excelente, né? Mais do que dar respostas, mais do que querer fazer com que o paciente reprima a sua raiva, reprima a sua tristeza, né? Eu me lembro, por exemplo, alguns casos, né? Eu não sei se vocês, a Mônica falou que ela compartilhou o podcast que eu criei aí com vocês, né? Talvez você já tenha ouvido alguns dos episódios do podcast, o Irmã Morte, e eu conto algumas histórias de atendimento, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi, que estava muito agressivo, muito triste, né? Ele, na verdade, ele estava muito agressivo com as equipes de saúde, né? Ele estava ameaçando quem ousasse ou quem
chegasse perto dele para tratá-lo. Ele estava se recusando a receber tratamento médico. Ele falou: olha, se alguém se aproximar de mim para me dar medicação, eu vou agredir, ou eu vou machucar, ou eu vou machucar a mim mesmo, né? E aí a enfermagem achou, né, achou né, que seria bom chamar um capelão para poder atender esse senhor, né? Ela me ligou, era eu que estava de plantão naquela noite. Ela falou: olha, um dia antes ele já tirou o acesso intravenoso, porque ele estava recusando, né, receber medicação, e agora ele está com esse discurso, né? Eu fui ao encontro desse paciente, e quando eu cheguei no quarto dele, perguntei o que estava acontecendo, ele foi logo, né, me listando os infortúnios, né, que ele já havia experimentado. Ele falou: você quer saber o que está acontecendo? Eu te digo o que está acontecendo. Eu não tenho mais vida, eu quero morrer. Eu falei: por que você quer morrer? Ele falou: eu tenho DPLC, né, que chama, que é aquela doença pulmonar, né, insuficiência respiratória, DPLC, eu tenho uma fratura no meu tornozelo, eu tenho pneumonia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e já faz 1 ano que eu estou vivendo no hospital. Eu não tenho mais vida. Eu não posso ir num restaurante, eu não posso tomar uma cerveja, eu não posso encontrar meus amigos, eu não posso mais jogar xadrez com eles, eu não tenho mais vida. Você entende você entende isso? Ele perguntou, né? Eu falei: entendo. Ele falou: o que você entende? Eu falei: entendo que você teve muitas perdas significativas, e que a vida que você tem hoje não é mais uma vida que vale a pena viver. Ele falou: é isso. Eu falei: bom, ali ele já tinha me dado uma pista, né? A gente está falando de questões de sentido, né? Eu falei para ele, eu falei assim: olha, eu tenho um plano, tá? Eu não posso te tirar daqui e te levar para esses restaurantes que você falou. Eu não posso trazer cerveja para você, porque provavelmente eu vou perder o meu emprego aqui, né? Mas eu posso te desafiar para uma partida de xadrez. Enquanto a gente joga xadrez, a gente pode conversar sobre essas questões. O que você acha? Ele falou: você joga xadrez? Eu jogo xadrez. Falei: sou bom, e tenho um tabuleiro. Aí ele falou: tá bom, eu topo. Eu falei: bom, se você topa, eu posso trazer o tabuleiro de xadrez amanhã, e a gente joga xadrez e a gente continua conversando sobre isso. E assim eu fiz, né? Eu voltei com o tabuleiro de xadrez. Quando eu voltei, a enfermeira me disse: olha, já está mais calmo. Ele está esperando você ansiosamente para jogar xadrez. Tá bom. Joguei xadrez aqui com ele aquele primeiro dia. Joguei xadrez com ele muitas outras vezes, né? Enquanto a gente jogava xadrez, ele falava da vida dele, eu falava da minha vida, né? Ele me contou muitas coisas sobre ele. De vez em quando ele pedia pizza, a gente comia pizza junto no hospital, né? Ele podia comer pizza. E quando eu não estava lá, ele jogava xadrez com o pessoal da enfermagem, né? Ele fazia lá o movimento da sua pecinha, o enfermeiro ou a enfermeira vinha, movimentava a peça, saía, atendia outro paciente, depois voltava, e ele ficava lá esperando, né? Aquilo deu para ele um sentido que ele tinha perdido, né? Aquilo trouxe para ele um pouquinho de alegria novamente, né? Ele tinha me dado, né, a dica ali: olha, eu gosto de jogar xadrez, né? E era uma das coisas que ele tinha perdido. Então, devolver um pouquinho desse sentido para a pessoa, o sentido da vida, um pouquinho dessa alegria, né, pode fazer com que a pessoa readquira essa alegria, essa esperança, né, e essa vontade de viver, né? Mas para tudo isso, gente, é importante a gente conhecer a pessoa, a gente sentar junto a ela, ouvir a história de vida dela. Quem é essa pessoa? O que é importante para você? O que você gosta de fazer, né? Como é que a sua vida foi afetada por toda essa situação pela qual você tem passado, né? É importante puxar a cadeira aqui, né? Hoje sou eu que estou fazendo toda a conversa aqui, eu que estou falando muito, né? Mas normalmente eu puxo a cadeira, eu sento e eu escuto. Né? Quem é você? Me fala de você, né? Me fala como tudo isso tem afetado a sua vida. Sabe, o que é que te foi roubado? E o câncer rouba muito as pessoas, de muitas coisas. A doença crônica rouba as pessoas de muita coisa, né? Elas têm sucessivas perdas, são perdas importantes, perda de funcionalidade, perda de autonomia, perda de independência, perda dos planos futuros, né? Como é que a gente talvez pode
devolver um pouco, né, dessa alegria para a pessoa. Meu pai está com 83 anos. Algum tempo atrás, no começo desse ano, ele passou um tempo na UTI. Ele tem uma condição cardíaca, aí ele pegou dengue e teve lá um problema cardíaco, problema pulmonar, e aí ele foi para UTI. E meu pai está até hoje trabalhando. Ele está trabalhando, ele está completamente super funcional. Ele é lúcido, ele trabalha, né? Ele é corretor, mas um corretor de concessionárias de veículos, né? Que foi um negócio que ele descobriu mais tarde na vida dele. E além do trabalho dele não é só o trabalho dele vem junto com todo o círculo social dele, de amizades, né? Ele sai para encontrar os clientes, que muitos deles são amigos dele, os sócios dele, os parceiros com que ele trabalha. Então, não poder trabalhar é também ser roubado desse convívio social que ele tem, né? Então, ele, quando foi para o hospital e foi para a UTI, ele experimentou, ele teve que parar de trabalhar, que é algo que ele ama fazer, e ele ficou ali sem poder encontrar todos os seus amigos, poder sair, e ele estava super impaciente no hospital, né? Meu irmão está em São Paulo, né? Meu pai mora em São Paulo, e ele falou para mim, Beto, o papai tá querendo sair do hospital, ele não está querendo ficar aqui, né? Ele precisa ficar, o médico está querendo fazer uma intervenção cirúrgica, precisa fechar uma válvula que está com insuficiência, está regurgitando sangue, ele precisa passar por essa cirurgia, né? E de acordo com o médico, é um procedimento simples que vai dar para ele uma qualidade de vida boa daqui para frente, mas ele está querendo ir embora, né? Aí eu falei, bom, vamos conversar com ele, vamos ver se a gente, né, segura o homem aí, né, já que é algo que pode, né, dar para ele aí uns bons mais anos, né, de vida, como o médico falou. E aí ele acabou se convencendo, né, dessa necessidade, ele acabou aceitando ficar na UTI, e passar pelo procedimento cirúrgico, né. Mas eu resolvi também que eu deveria ir para o Brasil, né. E aí eu falei: "Ah, eu vou fazer uma surpresa para o meu pai, né, eu vou chegar lá sem ele saber que eu estou indo, né. Sei que isso vai deixar ele feliz". Mas aí eu pensei, né, eu falei: "Não, se eu chegar de surpresa, né, tudo bem, ele vai ficar feliz no momento, mas se eu falar com antecedência que eu estou indo, acho que ele já vai ficar feliz, né, esperando eu chegar lá, né, talvez isso já dê um pouco mais de felicidade para ele, né". Eu falei para ele que eu estava indo, que eu ia para lá passar uns dias com ele, e ele ficou feliz realmente, né. Então, sabe, isso daí, levar um pouquinho de alegria, de esperança para a pessoa, né. Isso me lembra do livro do Pequeno Príncipe, né, não sei se vocês leram o livro do Pequeno Príncipe, em que o Pequeno Príncipe fala, né: "Se você me disser que você vem às 4 da tarde, desde as 2 eu vou estar feliz, né. Eu vou estar te esperando desde as 2 horas da tarde", né. E eu lembrei dessa fala, eu falei: "Então eu vou falar para o meu pai que eu estou indo, para ele já ficar feliz com antecedência", né. Então isso dá esperança e dá um pouquinho mais de sentido para a pessoa, né. Entender o que é importante para as pessoas, né, como é que, isso pode impactar nas decisões médicas delas, né. Eu tive um caso aqui recentemente de um paciente de câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer super agressivo, né, um paciente de mais de 80 anos também. E aí, na conversa com a equipe médica, a equipe apresentou para ele, né, as possibilidades de tratamento, cirurgia, né, ou hospice, né. Seguir mais a linha paliativa apenas, cuidados de conforto, tal. E o paciente falou: "Não, eu quero ir para a cirurgia". "Você quer ir para a cirurgia? É uma cirurgia assim, assim, agressiva". "Não, eu quero ir para a cirurgia". E aí, conversando com o paciente, né, era alguém que tinha acabado de começar a namorar, tinha uma namorada nova, ele mais de 80 anos, né, mas o paciente queria passar pela cirurgia, ele tinha uma namorada nova e ele queria curtir a vida com essa namorada nova, né, que era uma pessoa que ele tinha conhecido já muitos anos atrás, na juventude dele, que agora ele havia reencontrado, né. Estavam os 2 viúvos e ele queria ter esse tempo junto com essa nova namorada, né. Então veja, o sentido da vida da pessoa que acaba impactando as decisões médicas também, né, que decisão que ele vai tomar, que decisão que a pessoa vai tomar, tudo isso tem a ver com o sentido que a pessoa vislumbra para si mesma, né. Às vezes a pessoa quer continuar o tratamento, né, fala: "Não, eu preciso continuar, porque a minha filha vai casar daqui a um mês, né, eu preciso aguentar. A minha neta vai se formar na faculdade, eu quero a formatura dela", né. Então, sabe, conversa com a equipe médica, me ajuda a chegar até lá, né.
Então, saber o que é importante para a pessoa, quais são os objetivos da pessoa, né, e estar na mesma página junto com essa pessoa pode nos ajudar, né, a dar indicações, né, de como conduzir o tratamento dessa pessoa, né, de que forma a gente pode ajudar essa pessoa, né. Então tem a ver com o sentido, né, essas questões dos sentimentos também, elas estão muito presentes, tá, o que eu falei para vocês da raiva daquele paciente, né. Eu era uma pessoa que tinha muito problema também, né, com a minha raiva, né, eu também aprendi a reprimir a minha raiva por muito tempo, né, depois então que eu virei pastor, né, não, você tem que ser bom cristão, você não pode ficar bravo com ninguém, você tem que perdoar todo mundo, né. Então eu realmente achava que ficar bravo era errado, né. Mas, depois só que eu fui aprender, né, que todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles não são errados, né, eles são mensageiros. Mensageiros que nos dão mensagens importantes daquilo que a gente está precisando no momento, daquilo que a gente precisa em um determinado momento da nossa vida, né. O caso da raiva, por exemplo, o que que a qual é a mensagem que a raiva traz? Olha, alguém provavelmente ultrapassou um limite que é muito sagrado, é muito importante para mim, né. Aquela história: "Ó, você foi longe demais, né, volta. Aqui você passou um limite que para mim é importante". Quando a gente entende que uma pessoa ultrapassou um limite que é importante para nós, que é sagrado, que ela violou um limite, a gente se sente com raiva, a gente fica bravo. Qual é a nossa necessidade? É restabelecer aquele limite. Falou: "Ó, você foi longe demais, eu me sinto aqui, estou me sentindo desrespeitado. Não fala mais isso", né, ou vai, né, recua, né. Aqui não, né, você foi longe demais. E restabelecer aquele limite é a necessidade. Aquele paciente, ele estava bravo, falou: "Ó, não me toca mais, eu não quero mais, esse aqui é o meu limite". Mas, na verdade, a emoção primária que ele estava experimentando era tristeza, por conta de todas aquelas perdas que ele havia experimentado, né. E a gente sabe, né, quem é especialista em luto sabe, né, quando a gente não vivencia o nosso luto, quando a gente não é permitido entrar em contato com a nossa tristeza, experimentar a nossa tristeza, e a gente acaba acumulando e reprimindo essa tristeza, isso daí vai sair de alguma outra forma. E para muitos homens isso sai como agressividade, né, sai como violência. A gente tende muitas vezes a reprimir a nossa tristeza, né, quando a gente não entra em contato com a nossa tristeza, a gente tenta anestesiar isso, né, pode o luto não vivido, ele dá, né, entre outras coisas, ele gera abuso, ele gera violência, ele gera adicções, né, a gente tenta anestesiar essa dor por meio de drogas, por meio de bebida, por meio de, enfim, compulsões diversas, né. Tem um rabino, eu me esqueci o nome do rabino agora, mas para dar o crédito para ele, né, mas uma frase bonita, né, ele fala: "Debaixo da raiva, o luto. Debaixo do luto, o amor. E além disso, o límpido céu azul". O que que isso significa, né? O luto é uma das formas que a gente expressa o nosso amor, né. Quando uma pessoa que a gente ama morre, a gente enluta. Enlutar é amar. A gente ama, a gente sofre pelas coisas que a gente perde, pelas pessoas que a gente perde, que são importantes para nós. Então a gente enluta, é uma expressão, é uma forma de amar o luto. Eu enluto porque eu amo, e aquilo que eu amo me foi tirado, né. E se eu não posso viver esse amor, se eu não posso viver esse luto, a tendência, né, de acordo com os especialistas em luto, vai ser, né, coisas como essa que eu citei, né, adicção, violência, abusos de formas diversas. Por isso esse rabino fala, né, por debaixo da raiva, o luto, por debaixo do luto, o amor. E para além disso, o límpido céu azul. Quer dizer, se eu sou capaz de entrar em contato com a minha dor, de vivenciar o meu luto, e para isso, é claro, é importante ter quem cuide do meu lado, né, quem seja capaz de estar comigo enquanto eu exprimo a minha dor, né. Então essa tristeza, ela vai ser vivenciada, ela vai ser expressa. E a raiva não vai tomar o lugar dela, a raiva não vai surgir, né. A
Se a gente não transforma a nossa dor, a gente passa ela adiante. Essa é a grande verdade. A gente acaba se machucando, a gente machuca nós mesmos e a gente machuca as outras pessoas quando a nossa dor não é transformada. Nos hospitais, gente, vocês que, né, trabalham com muitos idosos, é importante saber que as pessoas que experimentam muitas perdas, elas experimentam também muitos lutos. E é importante que elas tenham a possibilidade de chorar essas perdas, de chorar, né, tudo aquilo que era significativo para ela e que foi tirado dela. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de ficar do lado de pessoas enlutadas, né. Às vezes, os pacientes aqui, quando começam a chorar na minha frente, eles logo pedem desculpas, né, pelas lágrimas. "Ai, me desculpa", né. Eu falo para eles: "Olha, eu estou confortável diante das suas lágrimas. Eu não ofereço para elas um lenço rapidamente, sabe, quando começa a chorar eu já tiro um lenço e dou para elas, para não dar a entender a elas que eu estou desconfortável diante das lágrimas delas. Claro, eu posso até dizer para ela, falar: "Olha, eu tenho um lenço aqui, está à sua disposição, mas eu quero que você saiba que eu não estou desconfortável na presença das suas lágrimas, elas não estão fora de lugar", né. Isso é uma assistência espiritual já excelente, gente, sabe. Dá a possibilidade da pessoa expressar a sua dor, expressar a sua raiva, saber que tudo isso faz parte da experiência, né. A questão, né, da relação, eu estou falando aqui um pouquinho, né, da relação do sentido da vida, da relação da pessoa com ela mesma, né, porque quando ela está experimentando todas essas perdas, né, ela está experimentando mudanças na forma como ela se relaciona consigo mesma, né, na forma como ela funciona no mundo. Eu antes era independente, eu antes era autônomo, agora eu não sou mais, o meu corpo já não é mais o mesmo. Questões de identidade são levantadas nesse momento. Quem sou eu nesse corpo novo? Né? Quem sou eu? Quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sem o papel que eu desempenhava antes? Questões de identidade são levantadas nesse lugar, né? A forma como a pessoa se relaciona com os outros também é alterada. Eu antes era o cuidador, agora sou eu quem recebe cuidado. Como ficar nesse novo lugar, né, daquele que é agora o recipiente do cuidado, né, e não aquela pessoa que presta o cuidado. Muitos pacientes meus falam: "Eu não quero ser um peso para minha família, né, eu não quero ser um peso para minha família". Eu me lembro de um caso de um paciente que estava para receber alta hospitalar, ele morava aqui tem muito essa é o que aí no Brasil a gente chama de casa de repouso, né, aqui eles chamam de nursing homes, né, muitas vezes a pessoa vive sozinha numa dessas, casas de repouso, que ela tem lá os profissionais que fazem assistência, né, mas os filhos não estão juntos, né, a pessoa, em alguns casos, é viúva, e esse paciente estava para ter alta aqui do hospital, para voltar para sua nursing home, né, onde ele vivia sozinho, e ele começou a ter muito medo, começou a ter uma ansiedade muito grande, né. Da alta hospitalar. E quando eu fui atendê-lo, eu perguntei: "Por que que você está, né, qual a razão da sua ansiedade? Qual a razão do seu receio de ir embora?". Ele falou: "Olha, porque aqui no hospital, quando eu tenho alguma coisa, eu aperto esse botão. Lá no né, na nursing home e aqui as pessoas vêm rapidamente para me socorrer. Lá eu vou estar sozinho. Tudo bem que tem, né, uma assistência, mas não é igual eu recebo aqui, né. Eu estou com medo de ir para lá, eu estou com medo de ficar sozinho". E aí eu perguntei para ele sobre, né, o que quem é que se ele tem tinha gente na família dele, se tinha alguém que poderia, né, ajudá-lo nesse momento. Ele falou: "Eu tenho os meus filhos, mas eles moram fora do estado, em outro estado". Falei: "Você tem um bom relacionamento com eles? Acha que eles poderiam, né, nesse momento, te acolher ou servir, né, pra te amparar nesse momento?". Ele falou: "Eu acho que sim. Eu tenho medo de ser um peso para eles, mas eu acho que eles poderiam, né". O que que você acha de perguntar para eles como eles se sentem sobre isso, né? Tudo bem, vamos fazer isso. Ligou para os filhos falaram: "Não, papai, claro, você não vai ficar sozinho, você vai vir para nossa casa, né? Um de nós vai te acolher. Você vai vir para nossa casa e você vai ficar com um de nós, né?". E aí é claro que o paciente ficou super feliz, né, de poder estar junto com os filhos nesse momento. Veja, o medo, né, não como um problema. Eu podia lá, era um paciente religioso, eu podia lá chegar e falar: "Olha, vamos fazer uma oração e Deus vai te proteger", né. Mas veja, o medo como mensageiro.
Qual é a mensagem que o medo passa? Eu estou me sentindo inseguro. Qual é a minha necessidade? É encontrar algo que me devolva aquela sensação de segurança. No caso desse paciente, era não ficar sozinho, era estar na presença de alguém. E ele tinha os filhos dele que podiam fazer isso, né? Então vamos entrar em contato com os filhos, né? Mas isso muda a relação da pessoa com as outras também, né? Ela tinha medo de ser um peso. Mas essa é a natureza das relações humanas, né, gente? A gente sabe disso. Vai e vem, né? A gente dá e a gente recebe. A gente ama e a gente é amado. A gente cuida e a gente é cuidado. A gente respeita e a gente é respeitado. É uma via de mão dupla, né? Mas muitas vezes na nossa sociedade a gente aprende que dar é muito mais importante que receber. E a gente tem muita dificuldade mesmo, né, de estar nesse lugar de quem necessita receber o cuidado. Essa mentalidade, né, da produtividade, da performance, né. A gente tem muito uma ética utilitária, né. Enquanto eu sou útil, eu tenho valor. Quando eu paro de ser útil, eu perco o meu valor, né. Mas o nosso valor não está na nossa utilidade. Se o nosso valor estiver na nossa utilidade, imagina o que vai ser de nós quando a gente estiver idoso, quando a gente tiver, né, mais velhinho, mais velhinha, a gente perde o valor? Não, a gente não perde o valor. Nosso valor é absoluto, nosso valor é intrínseco à nossa natureza humana, né? Seja a gente bebezinho que ainda não é capaz de cuidar, né, de si mesmo, ou seja a gente mais idoso que também já não é mais capaz de cuidar de si mesmo. Mas o nosso valor não depende da nossa performance, da nossa utilidade. Mas muitas vezes a gente acha que depende, né? Veja, o caminho espiritual, né, como eu estou falando para vocês, acho que ficar claro, ele tem muito mais a ver com desaprender do que com aprendizado. A gente às vezes tem que desaprender muita coisa que a gente aprendeu na nossa cultura, muita coisa que a gente aprendeu na nossa família, até muita coisa que a gente aprendeu na nossa religião, né? Eu digo por experiência própria. A gente tem que, né, desapegar. Essa é uma palavra muito cara para as espiritualidades. A gente tem que deixar ir, a gente tem que se desapegar de muita coisa que a gente aprendeu, que a gente vai precisar nesse momento, né? Desse desapego. É muito desapego necessário na hora da doença, sabe. A gente tem que se desapegar de muita coisa, né. É aprender a morrer antes de morrer, né. Por isso que eu falo no podcast, né, a irmã morte. A morte tem muita coisa para nos ensinar. As grandes tradições espirituais, elas falam muito de morte, né, mais até do que aquilo que a gente se sente confortável de ouvir, né. A gente e nesse sentido, né, desapegar é morrer, né, para aquilo que a gente entende que é talvez o correto, para aquilo que a gente entende que é o adequado, para aquilo que a sociedade fala para a gente que tem que ser, como a gente tem que viver, como a gente tem que pensar. É um desaprendizado muito grande, né. O caminho espiritual tem muito mais a ver com subtração do que com adição. Porque quando a gente chega no finalzinho da vida, gente, né, é aquela história, né, nu eu vim para esse mundo e nu eu vou voltar, né. Ou eu vou embora desse mundo. É uma nudez mesmo, sabe? A gente vai se desnudando das nossas concepções, dos nossos preconceitos, das nossas, né, influências às vezes familiares, culturais, religiosas. Né, eu estou falando aqui das relações, né, com as outras pessoas, né? A relação com o momento também é alterada, né? O diagnóstico, né, quando a gente vai se aproximando do final da vida, a gente recebe o diagnóstico de uma doença em estágio terminal, a nossa relação com o momento ela é modificada, né? A morte tem essa grande capacidade de nos devolver, de nos trazer muito depressa para o momento presente, sabe? Quando a gente percebe que a gente não tem mais muito futuro, né? E os idosos fazem muito isso, né? A gente tende a voltar os nossos olhos para o passado. Quando já não nos resta mais muito tempo pela frente, a gente tende a voltar os nossos olhos para o passado, né? Puxa, como é que eu vivi até aqui? E a gente começa os idosos gostam muito de contar histórias, né, eles gostam de reviver o passado, né. Isso traz muita vida, muito sentido para o idoso, né, sentar, ouvir as histórias dos idosos é maravilhoso.
Mas essa é uma forma, né, de encontrar o sentido da vida deles entrarem em contato com o legado que eles deixam, sabe? As suas obras, a sua família, né? De saber que também existe uma continuidade, que esse legado que a pessoa está deixando também vai ficar para o futuro, né? Mas quando a morte, né, ela nos traz para esse momento presente, a gente percebe que a gente já não tem mais tempo a perder, sabe? O tempo agora acaba sendo visto como se fosse ouro, sabe? Eu tenho pouco tempo, eu preciso aproveitar esse tempo o melhor que eu posso. Muitas vezes a gente se dá conta que a gente gastou muito tempo com coisas pouco importantes e pouco tempo com as coisas que mais importam, né? Eu perdi muito tempo trabalhando, eu fiquei muito pouco tempo com a minha família, eu dediquei muito pouca atenção para as pessoas que eu amo. Eu perdi tanto tempo brigando com meu filho, com meu pai. E agora que eu estou chegando próximo do final da minha vida, nada mais importante do que me reconciliar. Nada mais importante do que pedir perdão. Nada mais importante do que ir para casa e poder estar com as pessoas que eu amo. Sabe, tudo. A morte tem essa grande capacidade, né, gente? Eu digo que ela é uma grande professora, sabe? A morte está aí há muito tempo já, né, entre nós. Eu acho que por conta desse tempo que ela já está entre nós, ela adquiriu essa grande capacidade, sabe, de num curto espaço de tempo poder nos ensinar a distinguir aquilo que é essencial na vida daquilo que não é essencial na vida. E a gente adquire rapidamente essa consciência quando ela bate a nossa porta, a gente contempla ela face a face. E aí eu percebo que o essencial da vida, né, são as minhas relações. São as pessoas que eu amo, é a minha família, são os meus amigos, sabe? É estar junto com o meu pet, por exemplo, com o meu cachorrinho, com o meu gato. E as coisas que eu achava que antes eram muito essenciais na vida, né? O dinheiro, o trabalho, isso, aquilo, minha promoção, meu cargo, tudo isso não é mais importante, porque nada disso, sabe? Nada disso eu vou levar, né? Nada disso eu vou levar. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, né, chegando em final de vida, quando elas recebem esse diagnóstico, essa é uma pergunta que faz parte, né, de uma anamnese espiritual também, para diagnosticar dor espiritual e para diagnosticar necessidade espiritual. Uma pergunta simples: você está em paz? Isso é muito perguntado para quem está se aproximando da morte, para quem está chegando nos últimos meses, nas últimas semanas. Você está em paz? Você está em paz para morrer? E aí a pessoa pode falar: "Estou em paz, eu estou em paz. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive uma vida boa, sabe? Claro, não foi perfeita, mas eu tive uma vida boa, sabe? Eu tô bem com a minha família, estou bem com aquilo que eu acho que é sagrado para mim." Mas pode ser que a pessoa fale: "Não, não, eu não estou em paz." E aí a pergunta seguinte é: por que você não está em paz? Porque eu estou brigado com meu filho, porque eu estou brigado com a minha filha. Você gostaria de se reconciliar? Você gostaria de pedir perdão? Sim, eu gostaria. O que você acha de ligar para ela? O que você acha de ligar para ele? Eu quero fazer isso. Quantas reconciliações eu já não vi, né, nesse meu trabalho? Quantas reconciliações já não foram possíveis, né, por conta dessa pergunta, sabe? E isso transforma a vida das famílias mesmo. Isso leva muita paz para os familiares no seu luto. Quer dizer que não vai ficar triste, mas quer dizer que junto à sua tristeza vai ter um grau de paz muito maior do que se aquela pessoa morresse e a reconciliação não tivesse acontecido, sabe? Então perguntas desse tipo, né, são importantes. Às vezes a pessoa pode falar: "Olha, o que dá sentido para a pessoa, né? O que é importante para você nesse momento nesse tempo que te resta?" A pessoa pode falar: "Eu quero fazer as minhas diretivas antecipadas de vontade, para saber que os meus familiares vão saber o que eu quero se eu não puder mais falar por mim mesmo." E quando a pessoa completa suas diretivas antecipadas de vontade, ela sente que aquela ansiedade diminuiu. Pronto, agora eu sei que se eu não puder mais falar e tomar as minhas decisões, os meus familiares sabem o que eu quero. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem testamento, né?
para quem vai ficar minha casa, para quem vai ficar minha propriedade, para quem vai ficar isso, para quem vai ficar aquilo, né? Aí no Brasil a gente tem muito a cultura de fazer o inventário, né? A gente não conversa sobre essas coisas, depois quando a pessoa morre tem que fazer o inventário, que é muito mais dispendioso, né? De custo, de tempo. E aqui nos Estados Unidos o pessoal costuma muito, quando recebe o diagnóstico, né? Fala, eu quero fazer o meu testamento, para que minha família não precise ter dor de cabeça com isso, sabe? Mas pode ser também questões práticas, né? Eu quero ter um último encontro com os meus amigos, eu quero conhecer esse lugar, né? Aquela bucket list, né? Como a gente fala, os desejos de final de vida. Né? Eu quero estar junto no casamento da minha filha, eu quero aguentar até a formatura do meu sobrinho, do meu neto, enfim, coisas desse tipo que podem trazer, né? É, é, sentido para a vida da pessoa, mesmo quando ela recebe um diagnóstico de uma doença terminal. Né? Sabe aqueles pequenos, né, pequenos passos do dia a dia, né, que podem trazer sentido ainda para a pessoa, tá? Eu acho que por último eu vou falar, né, um pouquinho para a gente abrir um pouquinho para conversar da relação com o sagrado, né? Eu falei da relação com o momento que é alterada, né? Que da gente começa a valorizar muito mais o tempo que nos resta, né? A gente está muito mais no presente momento, né? O budismo fala, né? O grande milagre não é caminhar sobre as águas. O grande milagre é caminhar sobre essa terra no presente momento, né? E a morte faz isso com a gente, né? Quando a gente contempla a morte nos traz para o presente momento. Não é amanhã, é hoje, é hoje. E o hoje eu aproveito de uma maneira que talvez eu nunca tenha aproveitado antes, sabe? Estar junto da pessoa que eu amo, sabendo que talvez amanhã eu já não esteja mais, isso me faz valorizar aquele presente momento de uma maneira muito mais intensa, né? Então altera a relação com o momento, altera a relação com os outros, altera a relação comigo mesmo, né? Como eu falei, as questões do sentido da vida, das alterações no corpo, dos sentimentos que eu começo a experimentar, que muitas vezes estiveram reprimidos ao longo da minha vida, né? Mas também altera a nossa relação com o sagrado, aquelas perguntas que podem surgir, né? A gente discute a relação com o sagrado nesse momento, a gente entra ali numa DR consagrado, né? Por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Isso é normal, gente, né? É normal. A gente vê muito isso acontecendo nas tradições, né? Na mística, na espiritualidade, essas conversas, né? Entre a pessoa e o sagrado, os bate-bocas, né? Para muitos pacientes da tradição judaico-cristã, né? Quando elas estão nesse lugar da discussão com Deus, da briga com Deus, do lamento, eu falo, olha, isso é encontrado, isso tem lugar dentro da tradição, não está errado, né? Tem um livro na Bíblia, né, nas escrituras judaico-cristãs, um único livro da Bíblia que é nomeado, que tem o nome de uma emoção, né? Só um único livro, que é as Lamentações de Jeremias. Né? Lamentações, olha, Lamentações. Deve ter algo de muito sagrado nas Lamentações para ter um livro inteiro na Bíblia sobre ela. Então não está errado lamentar. Tem algo muito sagrado nesse lugar do lamento. Sabe, poder lamentar, né? Poder lamentar, poder expressar sua raiva. É como um casamento, sabe? Né? Quem é casado sabe quantos momentos já não tivemos, né, com os nossos cônjuges, né? De diferenças, de discussões. Mas no final do dia a gente decide continuar junto, né? Claro, tem diferenças que às vezes não podem ser resolvidas e tudo bem, né? Tem separações que são justificadas, lógico, né? Por questões que, né, são de cada um, mas para quem é religioso e que acha que entende que essa relação com o sagrado é importante, né? E a pessoa quer, né, manter essa relação, mas muitas vezes acha que é errado ficar bravo, que é errado estar lamentando, né? Eu costumo comparar essa relação com o casamento mesmo, né? E tem essa comparação dentro da própria tradição, né? Os Cantares lá de Salomão, que talvez seja o livro mais sagrado da tradição judaica, né? Que faz parte da tradição cristã também, que é muito ali o relacionamento de um homem e de uma mulher, né? A noiva, o noivo, né? Que fala da alma, de Deus, da igreja, de Cristo. Tudo isso é muito presente dentro da tradição. Discute a relação, não tem problema, né? Pode ficar bravo, quer ficar um tempo sem falar, fica um tempo sem falar, não tem problema também.
né? Normalizar tudo isso, sabe? Validar tudo isso. Claro, quando a pessoa faz parte dessa tradição, isso é importante para a pessoa, né? Questões que são importantes para a pessoa também nesse final de vida, muitas vezes é sacramento, para quem é religioso, né? Isso pode trazer paz, a pessoa quer ser batizada, a pessoa quer receber, de repente, a unção dos enfermos, tem um ritual específico dentro daquela tradição que pode levar paz, uma oração específica, né? Um ritual específico. É claro que, mesmo com a formação em teologia, existem milhares de religiões no mundo e eu nunca vou saber tudo sobre todas as religiões. Então, perguntar para a pessoa: olha, o que é importante para você nesse momento? Tem algum ritual que é importante, que você gostaria de fazer? Você gostaria de receber a visita de um sacerdote? Né? Às vezes, antes, sabe, de partir, de repente, para a sedação paliativa, né? Ou de desentubar a pessoa para deixar a pessoa aí com cuidados de conforto, né? Tem algum ritual que você quer fazer? Antes de partir para a conversa de doação de órgão com a família, sabe? O que é sagrado para você nesse momento? O que é importante para você nesse momento? Tem algum ritual de despedida? Né? Tem alguém que precisa ver o paciente? Tem alguém que quer, sei lá, enfim, saber o que é importante para aquela pessoa. Trazer, né, essa dimensão do sagrado para o quarto daquele paciente, daquela UTI, do hospital, que muitas vezes é tão frio. Sacralizar aquele ambiente é importante, mas com aquilo que é sagrado para o paciente, para a família. O que é importante para você aqui, sabe? Você quer trazer um sacerdote? Você quer fazer algum ritual? Isso pode ser importante, né? No fechamento daquela vida. Isso pode ser importante para ter mais paz depois no luto, sabe? Então, tudo isso pode ser incluído também. Estou falando aí da relação com o sagrado, né? Eu acho que, eu sei, eu queria abrir um pouquinho para conversa, para a gente bater papo, acho que a gente ainda tem alguns minutos, né, até as 3h30. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer perguntas, observações, partilhar histórias. Eu também duas dessas janelas, só para ter os ver, gente, porque ele está vendo só sombras, né? Não, eu estou vendo algumas pessoas sentadinhas aqui. Ah, é? Ah, então tá. Eu teria uma pergunta. Bom, eu já maratonei todos os podcasts do Morte, né? Já estou maratonando pela segunda vez, eu tentei de novo. Eu adoro a forma como você fala da morte, principalmente quando compara a morte ao nascimento, né? Eu sou pediatra de formação, adorava fazer sala de parto, né? E acho isso muito lindo. Mas também vejo que para nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, às vezes é muito difícil lidar com essa finitude, né? Não sei se é a mesma coisa aí nos Estados Unidos do que aqui, mas a gente tem a quadrada frase aqui, dizendo, eu não tenho mais nada a fazer pelo paciente. Eu costumo dizer para aqueles que já foram meus alunos que essa frase nunca é verdadeira. Nunca. Não é que às vezes. Nunca. Consigo imaginar um só momento em que isso seja real. Sempre tem o que fazer, né? De aliviar o sofrimento, de estar ao lado, de olhar no olho, de pegar na mão. E eu queria saber, junto aos profissionais de saúde, você falou maravilhosamente sobre isso, eu te agradeço imensamente a sua presença, está sendo muito rica. Mas se você tem alguma experiência junto a alguns profissionais, aí, se existe a mesma dificuldade de lidar com a finitude, né? Aqui a gente vê muitos médicos se afastando do paciente, deixam de visitar o paciente, que acha que não tem mais nada para fazer, mas no fundo é porque ele não aprendeu a lidar com a própria finitude, né? E porque a gente também tem uma formação meio assim de Superman, né? Como se o médico fosse acima do bem e do mal, e a gente acha que pode, quando não pode curar alguém, lidar com essa frustração é muito complicado. Então, a gente precisa, na formação desse futuro, de novo, estou falando médico, porque eu dou aula na faculdade de medicina, mas isso também serve para os enfermeiros, também serve para fisioterapeutas, para todo profissional de saúde, não é? Mas acho que o médico é muito coerente, isso mesmo, né? Devo admitir que a minha raça é a mais difícil. O que você acha sobre isso? E se você tem essa experiência de lidar com um profissional? Então, Mônica, eu acho o fenômeno que você vê acontecendo aí, ele também acontece aqui.
Eu acho que isso faz parte, né? Você falou um pouquinho da formação, né? Que é oferecida na medicina. É claro que isso está mudando agora, como pode ser visto aqui nesse encontro hoje, dentro de uma faculdade de medicina, né? É, enfim, mas a formação dos profissionais médicos por muito tempo foi muito dentro daquele modelo biomédico, né? Do corpo como uma máquina que pode ser consertada, e quando ela não pode ser consertada, como você diz, então não tem mais nada a fazer, né? E o não ter nada a fazer, muitas vezes é visto realmente como um fracasso, né? Isso tem aqui, né? Felizmente eu acho que está mudando, como eu acho que aí no Brasil está mudando também, já não é mais esse modelo biomédico que impera, né? Hoje há uma visão maior para essas outras dimensões, uma visão mais holística, sobretudo, né, entre os profissionais de cuidados paliativos. Eu trabalho muito com profissionais de cuidados paliativos, em que essa dimensão da espiritualidade ganha um destaque enorme, né? Mas é lógico que entre muitos médicos, essa ainda é a visão prevalente, de ver a morte como um fracasso, de achar que já não tem mais nada a fazer e de repente se afastar do paciente. Eu já ouvi pacientes me dizendo, né? Depois que me disseram que já não tinha mais tratamento, eu já não consigo mais conversar, sabe, com o meu médico, né? O meu médico já não aparece mais, parece que ele desistiu de mim, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Eu trabalho num hospital, que é um hospital também de pesquisa, né? A gente tem aqui o que eles chamam os clinical trials, né, como eles chamam, que são esses estudos, tratamentos que ainda não foram aprovados pelo FDA, né? Os trials, os tratamentos, eles são estudos, né, que o FDA aprovou, ele pode ser feito, o paciente precisa dar o consentimento, né, para participar desses estudos, drogas novas, experimentais, que ainda não estão sendo produzidos em larga escala né, finalmente aprovados. Mas aqui é um hospital de pesquisa e tem muitos trials que são oferecidos, né? Então, sempre tem essa ideia, ó, a gente tem mais um tratamento, a gente tem mais esse trial. Quando não funcionou uma químio, quando não funcionou a segunda químio, quando não funcionou a terceira linha de tratamento, tem mais um tratamento. Ó, tem mais esse tratamento. E aquele paciente já está completamente esgotado depois de passar por tantas linhas de tratamento, sabe? Aquele paciente muitas vezes está pronto para cuidados de conforto, mas tem essa ideia também de ficar oferecendo uma coisa atrás da outra, né? E muitas vezes o resultado acaba sendo, né, mais sofrimento, mais sofrimento, né? Às vezes eu acho que a gente ainda não sabe, é difícil achar esse lugar para parar, né, de parar. É claro que isso tem a ver com a preferência de cada paciente também, né? Tem pacientes que falam, não, eu vou morrer lutando, né? Gente que prefere tentar tudo, esgotar todas as possibilidades, mesmo que isso leve a pessoa a morrer com mais sofrimento, entubada na UTI, entendeu? Ao passo que tem pacientes que preferem, não, que dizem, não, eu já testei 2 quimioterapias, já não estou mais afim de seguir nesse processo. Já passei pelo transplante, não quero passar por isso de novo, né? Agora me deixa confortável, me dá qualidade de vida, mais importante para mim é ter qualidade do que quantidade, né? Então eu acho que varia muito, sabe, Mônica? Isso ainda está muito presente, eu acho, né? Mas eu acho que vai mudando, sabe? Vai mudando. O hospice, né, os cuidados paliativos, aqui a gente já tem mais de 2.000 serviços de cuidados paliativos no país inteiro. Acho que no Brasil a gente deve estar com um pouco mais de 200, talvez, ou 300, não sei. Então, essa cultura dos cuidados paliativos, do hospice, já está bem mais difundido aqui nos Estados Unidos, né? De modo que a morte vai sendo mais naturalizada, vai sendo incluída, né, na visão da vida mesmo, né? Não como algo oposto à vida, mas como algo que faz parte da vida. Mas eu acho que a gente já tem bastante caminho a seguir, né? Tem um artigo que acho que deve estar disponível aí também no Brasil, né? Se der um Google aí, que chama, já é um artigo de anos atrás, né, que chama How Doctors Die, como os médicos morrem, né? How Doctors Die, em que se provou, né, que muitos médicos aqui dos Estados Unidos, eles não optam, né, pelos cuidados mais agressivos no final da vida, como eles oferecem para os pacientes deles, entendeu? Quer dizer, eles oferecem coisa para os pacientes deles que eles sabem que é fútil e por isso eles morrem sem
optar por cirurgia no final da vida, sem ir para tratamento mais agressivo, porque eles sabem que é fútil muitas vezes. Então, os médicos morrem talvez com um grau de conforto maior do que os próprios pacientes deles, entendeu? Porque eles continuam oferecendo tratamento e cuidado agressivo, talvez por essa visão de que, bom, se eu não for oferecer isso, eu estou fracassando junto ao meu paciente. Ou talvez porque é o que meu paciente quer, ou talvez porque é o que eu sinto que meu paciente quer, sabe? Mas talvez eu não tenha conversado com o meu paciente sobre aquilo que é importante para ele, sobre aquilo que faz sentido para ele, né? Eu talvez não tenha parado para saber quem é essa pessoa, né? O que realmente é importante para ela. Ou aqui para incentivar esses cuidados, né, essas conversas, né, esse planejamento de final de vida. Você imagina que o Medicaid aqui, né, que seria o serviço público, né, de saúde que subsidia, né, um pouco do custo do mundo da saúde aqui nos Estados Unidos. O Medicaid está pagando médicos para terem conversas sobre planejamento de final de vida junto aos seus pacientes, que é para incentivar essas conversas, porque elas não acontecem normalmente, né? Os médicos esperam chegar até no finalzinho, né, quando já realmente não tem mais tratamento a ser oferecido, para conversar sobre isso, né? Quando isso poderia ter sido conversado há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que está caminhando, né, Mônica? Mas ainda tem muito médico que vê isso como fracasso, realmente, né? Mas eu acho que está caminhando. Eu sou muito esperançoso. Eu acho que tá evoluindo, sabe, a coisa. Grazi, tem perguntas aí? Tem? Ah, tem aqui. Posso falar? Olá, Roberto. Mas está me escutando? Mas Tô te ouvindo bem. prazer, meu nome é Nayane, sou médica de família aqui na atenção primária de Santa Marcelina. Primeiramente, foi um prazer, né, te escutar. Você trouxe bastante coisa aí da sua experiência. Vou ouvir o podcast, ainda não tinha escutado. E trazendo um pouco para a nossa realidade, eu atuo, como eu disse, na atenção primária. E nem sempre a gente tem um tempo tão hábil, né? Um tempo, como posso dizer, um tempo bom de atendimento para os nossos pacientes, pensando em demandas, né? E a gente acaba realmente tratando essa questão, às vezes, né, da plenitude, da espiritualidade, quando a gente está no paciente já em cuidado paliativo, por exemplo, que a gente foca mais na atenção domiciliar desse paciente, aí a gente tem um tempo maior para explanar sobre isso. E pensando na medicina de família, onde a gente tenta focar no paciente, né, como um todo, e não só como uma doença, e o nosso grande perfil de pacientes são pacientes com doenças crônicas, né, não transmissíveis, que a sua grande maioria acabam evoluindo para situações de grande morbidade, e isso afeta, com certeza, a vida dele como um todo. Eu queria saber de você se existe algum método, ou se você indica algo que a gente possa ler sobre isso, que traz estratégias de como a gente pode abordar isso de uma forma mais eficiente, eu diria, né? Pensando no tempo que a gente tem para abordar esse paciente. Claro que o atendimento ele é longitudinal, a gente vai atender esse paciente em alguns momentos, porém nem sempre a gente consegue focar em todos os momentos desse assunto, porque o paciente traz diversas demandas. Então, se existe alguma coisa que a gente possa se aprofundar em relação a isso, pensando justamente de uma forma mais prática da gente abordar ou sistematizar para que a gente consiga ver esse paciente também do lado da espiritualidade. Obrigada. Uhum. Oi, Nayane. Obrigado, prazer te conhecer. Eu acho esse é um grande desafio, sabe? Principalmente para quem é médico, fisioterapeuta, porque tem a sua atribuição também como médica, né? Que muitas vezes é aquilo que, sei lá, o paciente está esperando que você faça, né? O que eu vejo muitas vezes é como conciliar esse papel, né, do médico, da médica, com esse papel da assistência espiritual, sendo que muitas vezes eu não tenho tempo suficiente, né? Eu acho que, olha, isso tem a ver muito, né, com a prática mesmo, sabe, com a inclusão de ferramentas que possam te auxiliar na medida em que você vai desempenhando mesmo o seu trabalho. Vai ter vezes que você vai ter que desempenhar só o seu papel de médica, talvez. Mas é um papel de médica, sabe aquela médica que senta, que olha no mesmo nível da paciente, que escuta. Isso já é assistência espiritual, sabe? Puxa,
A doutora Nayane me olhou, a doutora Nayane me escutou, ela perguntou, sabe, da minha família, ela perguntou de coisas que são importantes para mim, sabe? Isso é assistência espiritual, sabe, Nayane? Isso que eu estou querendo dizer, né? É um espectro tão amplo que tem a ver com o sentido da vida, tem a ver com os relacionamentos da pessoa, sabe? Tudo isso pode fazer parte, mesmo na sua prática da medicina, da forma como você se relaciona com a pessoa, na forma como você aborda as questões que são importantes para ela. É claro que tem, por exemplo, questionários de história espiritual que podem ser utilizados, como acho que vocês viram o FICA aí, né? Saber o que é importante. A pergunta que eu falei, você está em paz, né? Eu tenho perguntas que eu posso passar depois para a Mônica compartilha com vocês, de triagem espiritual, que podem muito facilmente identificar dor espiritual e necessidade espiritual, que podem ser incluídas, por exemplo, na tua anamnese, entendeu? Perguntas que são super legais de serem colocadas, perguntas simples, de fácil aplicação, que podem te ajudar também a identificar dor espiritual, tá? Então, eu acho que colocar essas questões na caixa de ferramenta, né, é importante, você ter essas coisinhas na sua manga, né? Agora, o que eu acho que é fundamental, Nayane, é a forma como cada um de nós, qual é o lugar da espiritualidade na minha própria vida? Qual é o lugar da espiritualidade na sua própria vida? Qual é a importância que isso tem dentro da sua vida? Sabe? Qual é a importância que você dá para isso no seu dia a dia mesmo, fora da sua prática como médica? Sabe? Porque isso talvez vá se tornando algo até mais natural para você, à medida em que isso é algo que realmente faz parte de você, sabe? O que eu falei de autoconhecimento, né? Que é importante para o capelão no treinamento, eu acho que isso é importante para todos nós, profissionais da saúde, né? Se eu quero prestar assistência espiritual para o meu paciente, para a minha paciente, como é que a espiritualidade, qual é o lugar da espiritualidade na minha vida? Como é que a minha espiritualidade está nesse momento, sabe? Eu acho que isso impacta, acho não, tenho certeza, isso impacta significativamente a assistência espiritual que a gente vai oferecer para o nosso paciente. Tem os protocolos, tem os questionários, tem as perguntas da triagem, tem. Isso daí eu posso passar para vocês, eu acho que pode ajudar e pode ajudar muito, sabe? Mas eu acho também que essa parte do autoconhecimento e de saber como é que eu estou vivendo a minha espiritualidade, né? Isso, se a gente fizer esse exercício, tem que ser algo muito intencional mesmo, sabe? Isso com certeza vai impactar a assistência espiritual que eu ofereço para o meu paciente, tá? Agora, é claro, é um desafio constante, Nayane, porque você tem a tua atribuição como médica e a tua atribuição como assistente espiritual também, né? Vai ser um papel só, na verdade, vai vir tudo junto, né? Mas muitas vezes o teu paciente está esperando algo de você que é mais a parte médica, sabe? E aí você vai ter muito ali, né, a leitura do momento mesmo, aquilo que você, sei lá, está sendo requisitado a oferecer naquele momento, sabe? Mas eu vou passar para a Mônica também essas perguntas de triagem que eu acho que podem ser legais para vocês, tá? Respondi tua pergunta ou não? Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Para mais uma, para a gente estar caminhando para o final, né? Está passando uma lista aí, não deixe de assinar. Quem estiver interessado, se mantém em contato. Pessoas interessadas em forma de espiritualidade, para por e-mail no número de WhatsApp, para a gente manter o contato, tá bom? E daí eu passo esse material que o Roberto vai mandar, eu já envio para vocês. Tem mais alguma questão? Então, pode falar. Olá, boa tarde. Você consegue ouvir, Roberto? Consigo. Eu só não estou vendo quem está falando, mas eu consigo ouvir bem. Aí, vai para boa tarde a todos. Isso aqui é uma estrela, assistente social de informação, mas eu estou na coordenação do programa PAI. O senhor trouxe aqui vários exemplos do envelhecer aí nos Estados Unidos, mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho a sua vivência, a sua experiência, do que o envelhecer, porque é muito diferente, né? A gente trabalha no extremo da Zona Leste, em Guaraná, a gente lida com o envelhecer muito vulnerável, muito exposto a uma situação de risco social.
né? E aí a gente trabalha na grandiosidade do SUS, que nos contempla com programas como o nosso, que faz o acompanhamento da pessoa idosa no domicílio, mas a gente também conta com toda uma outra rede, por exemplo, a EMAD, que são suportes para esse envelhecer e para essa finitude, para quem envelhece nesse lugar de vulnerabilidade e risco social. Como que isso se dá para o idoso vulnerável aí nos Estados Unidos? Qual que é seu nome? Priscila. Priscila. Então, Priscila, eu vou te responder a partir da minha experiência, apesar de que você citou uma realidade do Brasil que você conhece bem, eu não conheço tanto essa realidade nos Estados Unidos. Eu posso te falar a partir da minha experiência, tá? É claro que é um país desenvolvido, né? É um país de primeiro mundo. Agora, a partir dos 65 anos, 65 ou 66 anos agora, as pessoas podem dar entrada no que eles chamam de Medicaid, né, que foi conhecido aí como, mais conhecido como Obamacare, né, que é uma espécie de SUS também, sabe? É um tipo de atendimento subsidiado pelo governo dos Estados Unidos para as pessoas idosas, tá? E isso tem ajudado muito essas pessoas, porque, olha, o mundo da saúde aqui, Priscila, depois que eu vim para cá, eu vi como o SUS é uma maravilha. Claro, o SUS tem muitos problemas, né? Mas o conceito do SUS é algo espetacular, né? Eu já ouvi dizer que a solução para o SUS não é menos SUS, é mais SUS, né? É melhorar o SUS. E eu sou profundamente convicto de que isso é verdade, sabe? Assim como eu sou profundamente convicto de que esse Obamacare foi uma bênção para a população mais idosa aqui, porque o custo de saúde aqui é cruel. O sistema de saúde dos Estados Unidos é cruel, sabe? Você sabe que um dos três principais dentre os principais estresses de final de vida aqui nos Estados Unidos, um deles são as contas que vão ficar para os familiares depois que a pessoa morrer. Os gastos com saúde aqui nos Estados Unidos são a razão número 1 de falência familiar. A razão número 1 de falência familiar são os gastos com saúde aqui nos Estados Unidos. A gente não tem o SUS aqui. A gente não tem o SUS aqui. E isso para mim, é um sistema cruel, sabe? De modo que eu entendo que esse o Medicaid, o Obamacare que veio, né, há uns anos atrás, ele tem ajudado muito essa população menos favorecida, essa população mais idosa. Agora, ainda tem um caminho longo a ser trilhado, sabe? Tem um caminho longo a ser trilhado. É claro que existem pessoas também de vulnerabilidade social nos Estados Unidos, né? É um país muito menos desigual do que o Brasil, mas a desigualdade também acontece. O que eu vejo acontecendo aqui também, eu acho que esse talvez seja um pouco diferente do Brasil, mas é um fenômeno de muita solidão, sabe, entre a população idosa, né? Aqui, os idosos, muitos idosos, né, eles têm faz um pouco parte da cultura dos Estados Unidos, né, essa questão da autonomia, da independência, sabe? Então, as pessoas se preparam ao longo da vida para se aposentar, né? Para ter uma aposentadoria, elas vão viver nessas nursing homes, o que eles chamam aqui de assisted living facilities, né? Os locais que são preparados para essa população mais idosa, o senior living, né? Onde as populações mais idosas vivem, e tem uma assistência tanto de locomoção, sabe, de questões de funcionalidade mesmo, os banheiros preparados para poder receber essas pessoas, para evitar risco de queda, tem enfermagem no lugar, e as famílias são mais, sabe, cada um por si, nesse sentido, sabe? Os idosos são um pouco mais solitários aqui, mas isso faz parte da cultura dos Estados Unidos. É claro que os familiares também estão presentes em muitos casos, claro que não dá para generalizar isso, mas eu sei que o índice, por exemplo, né, de suicídios entre os idosos é maior do que na população geral. Entre os idosos, o índice de suicídio, sobretudo entre aqueles pacientes que têm câncer, né, tem um índice de suicídio que é maior do que nas populações mais jovens e saudáveis, né?
Então, eu acho que tem muitas questões que podem ser melhoradas, né? Eu vejo esse fenômeno do mundo da saúde, das questões financeiras como um problema muito grande que tem aqui. Essa questão da solidão que eu vejo muitas vezes acontecendo. Mas, claro, de novo, né, é um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, menos vulnerabilidade social, mas que existe também, que eu acho que felizmente tem sido, de uma certa forma, solucionada por conta do Obamacare, que já está aí há muitos anos, né? Tem muita gente que acha que o Obamacare precisa ser melhorado também, como eu acho que também tem que ser melhorado o SUS, né? Para que o nosso país possa ser menos desigual, né? O SUS tem ilhas, né? Em São Paulo, o SUS funciona muito bem em alguns hospitais, tal, mas a gente sabe que no norte, nordeste, nos rincões aí no sertão, isso ainda é uma realidade que precisa ser muito melhorada, né? Queria agradecer, Roberto, foi maravilhosa a nossa tarde, viu? Agradecer todo mundo que pôde estar aqui para a gente, foi uma alegria. Depois você tem uma casinha esperando na sala aqui ao lado, então vocês estão privilegiados, só vocês. É na sala pastoral, né? Onde vamos beber uma entrevista, um cafezinho, com algumas coisinhas para comer também, tá? E depois, às 4 da tarde, é lá no auditório do INSE, que vai ter uma finalização do dia, das 4 às 5, se não me engano. Vai falar sobre inteligência artificial. Ah, legal. Mas não esqueçam de assinar o papelzinho para a gente manter algum contato, tá? Para eu poder enviar para vocês esse material, talvez alguma reunião desse grupo de espiritualidade, que vocês queiram estar junto conosco, como a Mônica falou no início, vai ser uma alegria, tá? Quer falar alguma coisa? Não, então vamos aplaudir, né? Agradecer. Muito obrigada e estamos juntos, viu? Mesmo você longe, a gente está aqui junto com você aí, tá bom? Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigado novamente pelo convite, tá? Tudo de bom para vocês. Um abraço para sua família. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Por pessoal. aqui, mãezinha, que não venha mais nenhum. Fã. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, amigos. Tchau, um abraço. Mônica. Mônica. É porque aí... Ana. É porque a gente gravou. O que você tem que fazer agora? Veja aí. Muito obrigada, viu?